Tudo bem? Olá, eu sou a Estela, eu sou facilitadora da Laborama e estou aqui hoje para mais um Despertar Laborama. A Laborama trabalha com cultura organizacional e ajuda as empresas na sua jornada de descoberta, consolidação ou de transformação cultural. A gente sabe que as empresas são feitas por pessoas e, cuidando delas, a gente cuida das empresas também. O Despertar está no ar hoje pelo Instagram e ficará disponível aqui em todas as plataformas de podcasts como Spotify, Apple Podcast e no nosso canal do YouTube, que eu já te convido agora para curtir, se inscrever e para que a gente possa continuar gerando conteúdo que seja interessante para você. E hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial, que é o Maurício, que foi uma grande descoberta durante essa pandemia. Vou colocar ele aqui para a gente conversar. Essa pandemia trouxe inúmeras surpresas, muitas delas positivas. E hoje, bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao sul do Brasil. Estou aí, tchê. Tá aí, tchê. Cadê o mate? Tem mate aqui, é café. Logo também. Cedo assim, Estela, tem que ser café, senão não pega. É isso aí. Você tá me ouvindo bem? O som tá legal? Super bem. E você me ouve bem aí? Super bem, super bem. Tranquilo. Então, vou apresentar um pouquinho dessa personalidade que tá pintando aqui no Laborama Cast, no nosso Despertar Laborama. O Maurício é pai de 3, como ele se definiu, né? Antes disso, ele já trabalhou em grandes organizações, já foi empresário, já teve uma atividade muito intensa, mas ele se define assim: pai de 3, inovador social, mentor de projetos e contador de histórias. Já foi organizador de uma série de eventos do TEDx desde 2009, TED Circles, e embaixador sênior do TEDx no Brasil. Big currículo, hein, amigo? Nossa, quem é esse cara aí? Conheço, gente boa. Mal, da gente começar a aquecer a nossa conversa, conta pra gente quem é o Maurício no café da manhã. Você sabe que eu sou um cara bem diurno, assim, né? Eu acordo muito cedo, eu acordo com o sol mesmo. Minha casa, eu moro num container, né? Eu moro numa casa sustentável e ela é bem aberta pro dia a dia, né? Então eu acordo com sol, né? Então varia bastante do período do ano. Agora o sol tá chegando aqui 5h30 da manhã, por aí já tem sol, né? Então eu sou esse cara, eu desperto muito fácil, assim, adoro o período da manhã. E é onde eu me sinto, assim, eu sinto minhas vontades, sinto minha energia. Adoro tomar banho logo cedo, adoro tomar café da manhã, uma refeição importante para mim, né? E eu privilegiadamente moro integrado à natureza. Eu tô aqui no interior de São Paulo, em Botucatu, que é um bairro antroposófico aqui, chama Demetri. E então é muito bom, minha manhã é muito incrível, né? Eu me conecto com os meus filhos, eu tenho uma filha que mora na Irlanda, então para ela já tá acordada nessa hora, então já tá no meio do dia quase? Ela 5h30 da manhã, 6 horas, para ela tá 4 horas para frente, 5 horas para frente, depende do período. Então é um ótimo momento, assim, é um momento que eu tenho muita energia, assim, muito bom mesmo. Ah, tamo junto, Mal. Eu também curto muito as manhãs. Para mim é o período mais especial do dia. E o sol, quando amanhece mais cedinho, mais energizado parece que a gente fica, né? Muito bom. E depois disso, né, já te conhecendo melhor quem é tu no café da manhã, que elemento não pode faltar numa boa conversa? Tu que é o cara das conversas. Escuta. É engraçado isso, né? Porque a gente tá acho que vivendo um mundo muito de falas, né? A gente vem competindo por espaço de fala e a escuta, na minha visão, ela é um elemento essencial para uma boa conversa. É engraçado, né? Uma boa conversa a gente espera a fala, né? Mas não, é muito interessante. É até legal você tocar nesse assunto. Esses dias não, acho que já faz um mês, talvez, eu fiz uma entrevista com uma cantora pernambucana, a Flaira Ferro, né? Falaremos sobre ela daqui a pouquinho. Vai estar no evento aí, logo.
E é engraçado, porque foi uma entrevista muito surreal. Surreal não, foi muito linda a entrevista, porque essa menina é um negócio impressionante de beleza, assim, por dentro, por fora, no trabalho que ela faz. E eu normalmente sou um cara quase neutro nas entrevistas. Eu só pergunto, falo muito pouco, né? E a Flaira me puxou umas 3, 4 vezes, assim. Ela quase virou entrevistadora nessa hora. Eu até dei uma bronca nela. Falei, menina, fica aí no seu lugar aí. Mas foi muito engraçado, porque depois essa conversa ficou reverberando, né? E na noite passada venho trocando com ela, porque o que as pessoas veem é só um pedaço da conversa, né? É só o que a gente põe ao vivo, porque essa conversa continua reverberando depois, a gente continua trocando. Você vê, nem sei quando foi, 1 mês atrás, talvez. E ontem eu estava trocando mensagem com ela e ela ainda me provocando nesse lugar, né? Me provocando, né? E então é uma coisa incrível, porque é um processo de escuta, porque a gente tem um hiato grande entre uma mensagem e outra, né? Você vê, faz 1 mês que eu estou conversando com ela nos bastidores aqui entre nós, né? E é um processo de escuta, ela provoca e eu ouço, eu provoco, ela ouve, aí volta outra provocação. Então é muito mais escuta do que propriamente fala, né? E eu acho que a boa conversa, ela parte daí, ela parte de um lugar de se escutar o outro e ver como isso reverbera em você. Então é só escuta, você fala, eu estou escutando, mas estou escutando você, mas estou escutando o impacto do que você falou em mim também. E aí você vai criando um processo muito rico, né, de escuta. Então, eu acho que a boa conversa, ela começa com uma excepcional escuta. Um pouco isso. Tu é muito inspirador nesse sentido, Mal, porque eu falei brevemente no início dessa live que eu te conheci na pandemia, né? Então foi ouvindo um podcast e foi muito impactante, assim, as primeiras conversas da série Tempos de Transição. E realmente eu estou iniciando nessa carreira de falar com as pessoas através de live e tu me inspira bastante. Eu procuro também ter uma postura mais de escuta. Então, obrigada por ser essa referência importante para mim. Imagina. E que é muito bonito mesmo a forma como tu faz, porque da mesma forma que tu não faz perguntas, tu deixa um espaço tão confortável para as pessoas falarem, que elas falam muito e muito bem, ou tu escolhe muito bem as pessoas, ou todas são incríveis mesmo, mas não é possível que depois de ter ouvido tantas conversas que tu anfitriou, seja só mérito do entrevistado, sabe? Acho que isso é muito da energia que tu coloca na conversa, que tem a ver com esse estar atento e ouvindo. Você sabe que é engraçado, porque se você olhar tecnicamente as gravações que eu faço, por exemplo, você vai ver que, e se você olhar a trilha de áudio tecnicamente, né, todas aquelas falas e as frequências que tem na trilha de áudio, você vai ver que a maior parte do tempo é silêncio. É silêncio. É silêncio, porque quando você conduz uma conversa desse tipo e o convidado aceita esse ambiente, né, de escuta e de pausa e de fala, você torna a conversa mais humana, porque a gente tem um tempo humano para conseguir se escutar. É difícil você acelerar esse processo, né? A gente está vivendo um período de muitas falsas verdades, eu diria, né? Por exemplo, eu vou te dar uma falsa verdade, né? A gente diz que a gente é multitarefa. As mulheres dizem mais isso até. Não, a gente é multitarefa, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mentira, ninguém faz nada ao mesmo tempo. Todo mundo faz uma coisa por vez. O que acontece hoje é que a gente está sendo estimulado a mudar o foco muito rápido, né? E a gente acaba não fazendo nada com muita inteireza. Então, quem diz que faz muita coisa ao mesmo tempo, provavelmente não está fazendo nada integralmente, né? Porque existe um tempo humano para você mudar de foco e criar presença, né? Você tem que chegar com o corpo, tem que chegar com a mente, tem que chegar com o espírito, tem que chegar com tudo. E essas coisas, elas têm um tempo humano para você chegar, né?
Então, ninguém consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, nem 2 coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. E ainda assim, você tem que tomar muito cuidado com o tempo que você se desloca, porque você não chega instantaneamente. O humano não chega instantaneamente. Quem chega instantaneamente é computador, né? Telefone, essas coisas chegam instantaneamente. Mas o ser humano não, né? Então, na hora que você cria um espaço de conversa, ele tem que ser preenchido com essas coisas, né? E essas coisas, na grande maioria, é vazio. E, na verdade, ele não tem que ser preenchido, ele tem que ser esvaziado. Tem que ser esvaziado de distração, tem que ser esvaziado de muita fala, tem que ser esvaziado de qualquer tipo de coisa que interfira na presença e na escuta. E, na verdade, quanto mais vazio você deixar, quanto mais vírgula você colocar, pausas, né, mais você vai conseguir deixar o ser humano se alimentar daquilo, né? Então, é muito interessante o convite que a gente está recebendo desse período que a gente está vivendo, né? É um período para realmente você criar presença, criar mais pausas, criar mais vírgulas, preencher com menos coisas e com coisas mais significativas, né? Estar com todos os sentidos, né? Você criar presença mesmo, porque acho que a gente está precisando, né, de mais inteireza, né? A gente está inteiro, né? Então é um pouco essa... Eu vejo que agora a gente tem um convite gigante para fazer isso, né? E usando tudo a nosso favor, né? A tecnologia ao nosso favor, as relações ao nosso favor, né? Uma conversa que começa aqui pode continuar depois quase que eternamente nas pausas certas, nos tempos certos. É isso que eu dei exemplo aqui com a Flávia, né? Sim, e vai amadurecendo, né? Vai ganhando camadas. Vai. E as pessoas vão se conhecendo, né? É isso. Você vai se aproximando. E o se aproximar, Stella, não tem a ver com concordar, né? Não tem a ver com concordar, tem a ver com você conhecer o outro, né? Não necessariamente concordar com o outro, tem a ver com conhecer o outro. Também tem uma confusão aí, me parece, na hora que a gente vê um mundo muito dualizado, né? Muita esquerda-direita, muita cima e embaixo, muito rico-pobre, muito negro-branco. A gente dualizou essa história de um jeito e se afastou, né? Sim. E, na verdade, as diferenças não deveriam afastar ninguém, né? Elas deveriam, pelo contrário, aproximar, porque é na diferença que você se provoca, se inspira. Sim, é na diversidade que a gente se fortalece, né? Exato, porque você sai do convencional, né? sai do conhecido, entra no desconhecido. Mas para isso precisa ter presença, pausa, respeito, escuta, né? Você precisa saber escutar, para que você possa... E escutar é uma característica, é uma energia bem feminina, né? A escuta é uma energia feminina. E que não tem nada a ver com gênero nem sexo, tá certo? Estou falando aqui de energia mesmo. A escuta é uma energia muito feminina. Então está faltando esse toque de perceber, assim, conseguir perceber com sensibilidade, né? E mesmo as mulheres, né? Eu tô falando aqui, mas mesmo as mulheres, se você reparar, as mulheres também estão sem escuta, né? E porque o mundo está empurrando todo mundo, né? Isso que deveria ser brotar nas mulheres com mais... Então, e de os forma homens mais também. Natural, né? Mais natural, porque, enfim, a mulher é uma receptora por natureza, né? Observadora também. É uma energia feminina que devia estar em todos nós, né? A gente deveria estar exercitando mais ela, então eu vejo isso assim. E falando nisso agora, Mal, tu acha que esse momento está nos conectando de verdade a essa... Já entrando um pouquinho nesse olhar para essa transição? Eu acho que a gente está recebendo mais convites, né, para se olhar, para olhar esses lugares, mas esses convites agora eu vejo que eles são mais intensos no sentido de você analisar qual é a base que você vai se apoiar para viver o mundo
daqui para frente, né? A gente está em modelos esgotados, muito esgotados, né? Não só ambientais, mas sociais e econômicos, enfim. Todos os modelos estão muito inspirados, o modelo educacional está inspirado, da saúde está inspirado. Enfim, tem muita coisa já... Em declínio. Eu diria que em último suspiro, assim, sabe? E a gente está sendo convidado para ver o que vem depois, né? E eu acho que assim, o ser humano está sendo muito questionado pelo universo, assim, e acho que a nossa existência está em risco, assim, realmente está, né? Não acho que o planeta está em risco, não é nada disso, né? Eu acho que o planeta está aqui, vai continuar na balada dele, né? Mas acho que o ser humano está em risco de existência, assim, né? Então, eu acho que o convite agora é muito forte para ver quais são as bases que vão sustentar a gente como ser humano, para que a gente continue vivendo aqui na Terra. Porque senão a gente certamente vai ser extinto e a Terra continua abalada dela, né? Do mesmo jeito que os dinossauros foram extintos, né? Acho que a gente está virando um dinossauro, né? Se vai ser um meteoro que vai cair e levar a gente embora, ou se a gente mesmo vai se matar, que me parece que é o que a gente não vai precisar nem de meteoro para sair daqui, se a gente continuar nessa balada. Então a gente está sendo muito questionado. E as bases que nos trouxeram até aqui, elas já não respondem mais. Então a gente vai ter que escolher bases novas, né? E eu acho que talvez uma delas seja relações genuínas, né? Seja aproximações genuínas, né? Eu estava lendo ali a descrição que você fez da nossa live aqui de hoje, né? Ela é muito legal ali, porque você descreve exatamente o que aconteceu com a gente, né? A gente se conheceu nesse lugar digital, foi uma aproximação digital, né? Os conteúdos nos conectaram e daí a gente começa a conversar. É muito incrível, né? Muito genuíno o que você escreveu ali, sabe? É uma verdade muito transparente, assim, sabe? Então, eu gosto desses convites, assim, que a gente está tendo, de mostrar qual é a verdade, né? E que oportunidade, né, Mal? Que oportunidade que em que outro momento eu teria me aproximado de uma pessoa que despertou admiração, que não agora, né? A gente, com a tecnologia, com a disponibilidade de acesso, eu ouvi os podcasts, entrei em contato pelo site, foi uma descoberta incrível, porque vi que a tua jornada era imensa, né? Conheci um pedacinho só, e a gente conversou, tu me acolheu pra gente falar sobre um assunto, me deu um coach gratuito, e a partir daí a gente se conectou e seguimos hoje até com projetos em conjunto. Então, que oportunidades estão surgindo, né? Você vê, é muito legal isso que você falou, porque a gente já está começando a criar coisas juntos, né? Num espaço de tempo muito curto. E eu acho que isso tem um valor pro momento de transição que a gente está muito grande, né? Porque em abrindo esse espaço de criação, que a gente começa realmente a se conectar com interesse mesmo, né? Perfeito. A gente se vê de perto, e você vê, a gente nem fisicamente a gente se conhece, ó, e nós já estamos produzindo coisas legais, né? Lindas, então, impactantes. Lindas mesmo, envolvendo mais gente, né? Envolvendo pessoas também que... Então, esse lugar, cara, é um convite muito forte, né? E eu acho que quem aceita, eu acho que é isso que você descreveu na hora que você entrou em contato com algum conteúdo meu, ou provavelmente pessoas que... Os conteúdos nem são meus, né? São muito mais das pessoas que eu convido, na verdade, né? Eles é quem protagonizam mais isso. Eu só acho que mais canal do que qualquer outra coisa. Mas na hora que você sentiu essa conexão, se abriu um espaço. Alguém perguntou aqui, né? O que eu chamo de genuíno aqui, ó. Eu tô tão atenta a ti, eu não tô olhando, eu tô sendo uma péssima anfitriã. Sou ciente consultoria. Márcia, bem-vinda, Márcia. Ela é da antroposofia também. Então, eu chamo de genuíno isso, né? Você, Estela, se conectou com algo que você sentiu algo na hora que você se conectou com isso, e você honrou teu sentimento, né? Na hora que você honra teu sentimento, você busca um contato, você busca e fala, puxa vida, eu queria conversar com essa pessoa. E aí você vai
e você tem alguém lá que também tem o mesmo sentimento, e aí gera uma empatia, e daí abre um canal, né? Perfeito. Então, quando eu falo de genuíno, é um lugar assim mesmo, você honra o que você está sentindo, né? Não o que você está pensando necessariamente, acho que mais o que você está sentindo do que qualquer outra coisa, né? Então, volto a dizer, a hora que você se encontra com um conteúdo meu, por exemplo, e que te faz sentir algo, você se escuta. Você não está escutando o que eu estou produzindo só, você está escutando o efeito que isso tem em você. E a partir desse efeito, você age. Então a tua atitude, ela parte dessa leitura que você fez do seu sentimento, né? Isso é muito genuíno, porque você está honrando você, né? E eu acho que isso leva para a pessoa com quem você está se relacionando, se comunicando, uma força muito grande. Então, na hora que chega essa tua atitude, ela chega com uma força muito forte, né? Que é sutil, ela não é racional, ela é sutil. Então, eu acho que essa história é muito forte. Essa história que nos conecta, ela é muito forte e muito rápida, né? Ela é muito rápida. Ela cria um canal muito íntegro, muito rápido, né? E a gente está tendo convites e convites para fazer isso, né? Inclusive com pessoas que a gente não concorda, né? Não concorda, né? Nessa história dos diálogos, eu estava olhando aqui até quando eu fiz o primeiro diálogo, o canal do YouTube é de 2006, eu acho que eu produzi a primeira série com o Humberto Maturana nessa época. 2006? 2006 eu acho que eu produzi, não me lembro se eu produzi um pouquinho depois, mas o canal é de 2006. E é um pouco isso que nem todo mundo que eu, por exemplo, entrevistei, tem umas 500 entrevistas publicadas lá. Nem todo Uau. mundo eu concordo. Tem gente que eu olho e falo, nossa, esse cara não tem nada a ver comigo, né? As ideias dele, né? Mas me provoca. Então, mesmo assim, é muito bom, né? E cria uma relação. Então, não tem muito a ver com o concordar, tem muito a ver com o escutar e ver onde reverbera em você, né? Eu ia complementar que ao mesmo tempo eu percebo que muitas pessoas estão se conectando, talvez, né? Esse movimento começou lá em 2006 e provavelmente tu foi o pioneiro que abriu a picada no meio do mato, a foice dessa história toda, desse olhar para si mesmo, desse despertar da consciência, desse sentir. Como foi a tua transição, Mal? Acho que ela continua, né, Estela? Não, acho que a gente vai... eu poderia desenhar isso em vários prismas, né? O primeiro prisma poderia ser profissional, por exemplo. Eu fui executivo muitos anos, comecei minha carreira na Unilever, né? E fui executivo de carreira. Depois eu fui empresário, né? Então, 10 anos eu empresariei uma companhia, né? E hoje eu estou nesse lugar muito mais livre, né, de projetos e de conversas. Então são lugares muito diferentes, né? Eu poderia também colocar os marcos nas minhas filhas, nos meus filhos, né? Minha primeira filha nasceu na minha fase executiva, minha segunda filha nasceu na minha fase empresário. O Bento, que tem 3 anos, nasceu nessa minha fase agora, né? Se você perguntar para eles que pai que eu sou, eles vão descrever 3 pessoas diferentes, né? Então também, porque é isso mesmo, as mudanças elas vão acontecendo e provavelmente daqui a, sei lá, 5 anos eu vou estar desconfigurado do que eu sou hoje, né? Agora, eu tenho o grande privilégio, e eu acho que esse talvez seja não é um privilégio, acho que é um trabalho mesmo, de ter criado um espaço para poder ser provocado e ser inspirado. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o que eu faço publicamente no canal do YouTube e agora em podcast, aquilo tem pouco a ver com ofertar algo e tem muito a ver com trazer algo que me provoque, né? Então, eu tenho esse privilégio, cara. Eu criei um lugar que é um MBA constante, né? Se você olhar ali só a série desse ano, eu comecei com o Lenine, depois fui para o Cacau Herá, que é um índio, depois eu fui para o Valdemar Falcão, que é um astrólogo, depois eu fui para a Flávia, que é
que é uma música, depois passando pelo Carlos Bulli, que é surfista. Então você vai olhando. E eu continuo conversando com essas pessoas, certo? É um privilégio, assim, absurdamente grande, né? Então você acaba criando uma relação ao teu redor que te alimenta profundamente, né? E isso é uma MBA constante. Você não tem como passar por uma conversa, por exemplo, com o Bulli, que tem minha idade, que conquistou tudo na vida e vem falar de medo, né? Um cara que surfa onda de sei lá quantos metros de altura, né? Vem falar aqui de medo, qual o medo dele, né? Na hora que você olha para esse cara, você não tem como passar por uma conversa dessa ileso, né? E essas conversas ficam reverberando em você, né? Então, é um privilégio, cara. E eu acho que todo mundo deveria buscar um lugar desse, assim, cada um do seu jeito, né? Tem gente que se inspira em livros, tem gente que se inspira, sei lá, em práticas de corpo, né? Então, eu acho que todo mundo deveria buscar um lugar desse, que você faz sem um objetivo final, né? Você faz simplesmente porque aquilo te inspira, né? Aquilo te deixa mexido de alguma forma, né? E aí é um privilégio, cara. E daí você não para mais, né? A cada entrevista que eu faço, cada conversa que a gente faz, você vira outro cara. Não tem como, né? Não tem como. Então, eu acho que esse é o lugar. Que antes era na universidade, né? A gente queria buscar um aperfeiçoamento, talvez há muitos anos atrás. Você ia buscar um lugar onde o conhecimento tivesse lá, né? Sim, onde houvesse espaço para conversa, para o diálogo, para o crescimento. Antes era esse espaço, né? As ágoras, talvez em anos muito remotos, mas hoje não. Hoje esse espaço, você cria o espaço. O que a gente está fazendo aqui? Isso é um espaço, né? Esse café da manhã que vocês estão fazendo é incrível, cara. É incrível, né? E hoje a gente tem esse lugar. A gente pode criar esse lugar, né? E ele alimenta muito, assim. Então, enfim. Tem gente comentando aqui do documentário Eu Maior, que também é incrível, que foi outro conteúdo que me impactou muito quando foi lançado. E aí, quem está envolvido, né? Olha que legal, quem está comentando isso aqui é a Maristela. Essa Transformares aqui é a Maristela. Eu posso contar a história eu não conheço a Maristela pessoalmente, também é fruto da pandemia. Mas um dia eu acho que eu estava fazendo alguma coisa pública, acho que foi a dupla com o Bob, né? Eu tenho os programas de segunda-feira, eu faço com o Bob. É um programa de escuta, na verdade. E eu fiz uma coisa... Sim, muito audaz, assim, que foi... Eu tirei uma carta de tarô. Ousado. Não tenho nada de tarô, tá certo? Sou mega curioso, metido. Mas eu tenho aqui um livro que chama Caminho do Tarô do Rodorovsky, que é um cineasta e um grande estudioso de tarô. E eu sou super curioso com isso, né? E nessa sessão eu resolvi tirar uma carta de tarô do nada, assim. E lógico que minha leitura de tarô é super amadora, né? Mas de repente a Maristela estava acompanhando online, cara. E aí a sessão virou uma outra coisa, cara, porque aí ela foi entrando na sessão e foi trazendo o tarô. Foi um negócio impressionante, né? E aí o que aconteceu? Depois a gente se conectou, né? Ela estava ouvindo, a gente se conectou. Ela é uma taróloga de mão cheia, assim. Fiz uma sessão de tarô com ela que eu quase caí da cadeira. E aí é isso, as conexões acontecem, né? É muito legal, né? Por quê? Porque é isso, a história é essa. Eu fui tirar um tarô para brincar com o tarô durante a sessão ao vivo. E de repente a Maristela estava ali para me salvar, né? Então... É isso. A vida flui muito bem. E essas conexões acontecendo hoje com muito mais facilidade, né? E ao mesmo tempo, voltando, né? O início dessa tua trajetória, e hoje a gente tem... percebo que as pessoas estão mais abertas a esse novo ambiente. E essas pessoas todas com quem tu conversa já vêm vivendo uma transformação genuína há muito mais tempo, né? Já estão vivendo desse outro lugar que muitas outras hoje estão
recém começando a pensar, né? Tipo, a pandemia trouxe esse questionamento para pessoas que antes viviam na normose, achando sua vida normal, apesar de não estarem tão felizes, talvez, mas acreditando que aquilo era a vida. E muitas estão entrando num questionamento agora. Será que é isso de fato, né? Faz sentido isso tudo que eu estou fazendo? E aí, ouvindo essas pessoas todas com quem tu tem o privilégio de falar, de trocar, de escutar, o que tu começa a concluir, assim? O que tu acha que de fato está acontecendo? Começando com a tua pergunta do tempo de transição. O que está acontecendo a partir dessas conversas todas? Acho que é uma mudança de base mesmo. A gente está saindo de uma base que eu diria que está muito ligada ao valor econômico mesmo. Quer dizer, se você pensar, se a vida fosse um triângulo, assim, a base hoje ela estaria sendo ditada pelo valor econômico, né? Vamos dizer assim, o dinheiro, a economia, o capitalismo, a gente pode dar vários nomes para isso, né? E o valor econômico ele passa a medir as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu e você trabalhássemos na mesma empresa, por exemplo, você ganhasse 10 e eu ganhasse 5, você vale o dobro do que eu valho. Então, esse é o valor econômico, certo? A gente é medido nesse lugar. E, obviamente, você que ganha 10 tem o dobro de poder de compra do que eu que ganho 5, né? E você pode comprar o que você quiser, inclusive a natureza, né? Você pode ir lá e comprar um terreno para construir sua casa o dobro do tamanho do meu. Então, você pode comprar a natureza também com esse lugar. Então, esse é o modelo que a gente viveu até aqui, né? E claramente ele tá totalmente exaurido, né? Então essa pirâmide de base econômica que dita o valor das pessoas e o poder de compra das pessoas, inclusive da compra da natureza, né? Falei do tamanho do terreno aqui. Sim. Eu acho que a gente está invertendo essa pirâmide, a gente tem a necessidade de inverter essa pirâmide, que é, a partir de agora, talvez a gente tenha que olhar qual é a nossa capacidade de se integrar com a natureza, porque afinal a gente é a natureza, né? Qual é a nossa capacidade de viver harmonicamente com esse meio que a gente está, para que assim, quem tiver mais capacidade vai ter mais valor, e quem tem mais valor vai ter mais dinheiro. Então acho que essa é um pouco a economia, ela se torna uma consequência e não mais uma causa de nada, né? E isso vale para as empresas também, vale para as organizações, né? As organizações que buscam lucro, elas vão ter que começar a buscar conexão com o meio e não mais lucro. O lucro vai passar a ser de verdade uma consequência. Sim. E não adianta vir com essa história que a gente escreve na parede das empresas de que eu valorizo as pessoas, eu valorizo a natureza, eu valorizo... Não, isso é uma mentira. Vai ter que mudar o modelo estrutural. O acionista não vai ser mais o cara que vai exigir resultado. Ele não vai poder ser mais esse cara. O acionista vai ter que ser aquele cara que exige integração social, que exige integração com o meio. Então, a razão de ser das companhias vai ter que estar conectada a um processo muito genuíno de integração com o meio. Não tem mais jeito, né? Não vai dar mais para fazer produto. A gente não vai poder mais produzir produto. Quem produzir produto vai estar fora do jogo, né? E vai ter que criar coisas diferentes, né? Vai ter que criar bem-estar, vai ter que criar espaços de convivência, vai ter que criar coisas que ajudem o homem, o ser humano, a se reintegrar como um ser natural. Isso sim vai ser uma organização que vai transitar para um novo espaço, né? Então, para as organizações que são estruturas mais rígidas, né, vai ser uma dor muito forte. Já está sendo, né? E para as pessoas que se sujeitarem a ainda estar nesse modelo, eu diria que elas vão sucumbir. Elas vão sucumbir. E eu não estou falando da próxima geração. Eu e você vamos ver isso acontecer. Não vão ser nossos filhos. Nossos filhos vamos ser nós. A gente vai ver isso acontecer. Isso vai acontecer nos próximos 30 anos, 20 anos, talvez, facilmente, né? Porque é isso, o modelo está exaurido. Então, eu acho que é uma mudança de base mesmo. A gente vai ter que virar a base. Vamos ver se o ser humano é um ser tão inteligente assim. Porque ele vai ter que criar sabedoria, não é nem inteligência mais,
é sabedoria, vai ter que buscar sabedoria ancestral, vai ter que resgatar coisas que a gente jogou legado. fora. Coisas que a gente jogou fora há muitos anos, né? A gente vai ter que realmente se descobrir, né? Tirar essa cobertura que a gente jogou em cima da gente mesmo e se descobrir como humanidade, né? E eu acho que a gente tem capacidade para fazer isso, só não sei se a gente tem inteligência e sabedoria para fazer isso. E esse é o checkmate, né? Então, mais do que nunca, eu acho que as conversas, as escutas genuínas, elas são a chave para a gente se redescobrir, né? Porque senão a gente vai sucumbir em grande escala. Não vai precisar nem de meteoro, a gente vai se matar, né? Então, eu acho que essa é a mudança, assim. E quando eu vejo essas pessoas que estão transitando já há muitos anos, né? Esses nomes todos que a gente citou aqui são pessoas que estão nessa estrada há muito tempo, né? E mesmo você pegar a Flaira, que é uma pessoa muito jovem ainda, ela já nasceu nesse lugar, certo? Ela já nasceu se questionando o tempo inteiro. Ninguém conversa com uma pessoa assim só para tomar um suco. Não tem conversa. Você chega, qualquer tipo de conversa que você tem com uma pessoa assim, ela é profunda. Não existe não, vamos só tomar um suco ali na esquina. Não tem. Mesmo o suco na esquina, ele é cheio de profundidade, né? Então são essas as pessoas que eu acho que vão mover as outras, né? Que vão tocar as outras. Porque eles já não tem mais se divertir, né? Não significa que isso não seja divertido. É muito divertido, mas não é a diversão que move essa história, né? E talvez isso seja uma crítica muito forte que eu estou fazendo aqui a muita gente, a muitos conteúdos que a gente tem visto emergir, que não tem profundidade, né? Não significa que não pode ser um conteúdo divertido, sim, mas significa que não dá mais para ficar perdendo tempo fazendo lixo, certo? A gente está precisando de coisas mais profundas, né? Eu acompanho aqueles caras do Embrulha para Viagem, não sei se você já viu essa série, tem uma série no YouTube, é uma galera muito divertida, mas que não perde a viagem. Assim, os vídeos são muito engraçados, mas o cara não perde a viagem, cara. Ele passa recados assim que se você parar e tirar a graça, sobra uma consistência tão grande de reflexão. E eu acho que esse é o lugar, né? A gente não perder mais tempo defendendo teses ativistas, defendendo radicalismos, dualidades, cisões, né? Porque no final do dia a gente está precisando de conversas mais de adulto mesmo. A gente está precisando conversa de gente grande, cara. Pode ser divertido, pode ter piada, pode ter tudo isso. Pode ser leve. Pode ser leve, mas tem que ser de gente grande, cara. A gente já não pode ficar mais brincando. Não dá mais tempo, né? Aí a gente vai sucumbir. Então acho que esse é o ponto que a gente está vivendo, assim. Sim. A gente já sabe que as bases vão ter que ser invertidas, mas nós precisamos encarar com conversas de adulto, né? Te ouvindo assim, Mal, me vem uma imagem à mente que é como se a gente estivesse transpondo um abismo, né? E a gente estivesse com uma perna de um lado do abismo e o outro pé do outro lado do abismo, fazendo esse processo de passagem. E o sentimento que eu tenho, até pouco tempo atrás, é que tinha os esquisitos e as pessoas normais, né? Os esquisitos eram aqueles que viviam à margem, que faziam opções que até então eram questionadas porque não queriam compartilhar do status quo tradicional, viviam de uma maneira alternativa, e o pessoal mais pé no chão, né, que faz, não, a gente tem que construir algo, estamos aqui para o legado é o ter, o legado é fazer, acumular, trabalhar muito,
se formar, casar, ter um bom emprego, ter filhos e deixar patrimônio, né? Eu fui criada um pouquinho assim, né? Que era essa a intenção. E aí quando começa a vir esse questionamento e tu começa a olhar para um lado e para o outro, e eu acho que vivi isso pessoalmente, eu não quero ser esquisita, mas também não compartilho desse mundo tão prático, né? E tão sem sentido. O que eu tô vendo hoje é que a esquisitice está deixando de existir. E a gente está começando a encontrar um caminho que todos nós queremos estar. Que é, de fato, paz. A gente quer paz. Todos nós queremos paz. E talvez... E o que eu vejo dessas pessoas todas que tu trouxe, nessas conversas incríveis, é que elas falam com tanta serenidade e com tanta certeza, porque elas já experienciaram esse lugar de uma maneira tão, tão bacana. E ouvi-las compartilhando essas histórias traz faz com que a gente acesse esse sentimento também, sabe? E não é mais um viver à margem, é viver de uma maneira que se é. Exato. Eu ouço você falar, me vem essa história desse lugar de criação, que eu acho que a maioria de nós vive, que esse almejar um lugar estável, almejar um lugar concreto, almejar um lugar de muito controle, né? Que é um lugar permanente, assim, você vai buscar um lugar permanente, né? E eu acho que a gente tá descobrindo que o ser humano é realmente impermanente, a nossa natureza é de impermanência, né? A gente não gosta desse lugar de controle, a gente vive mais leve no lugar de descontrole, né? No lugar onde você simplesmente pode estar solto sendo você. E ele é um lugar de impermanência, então a gente vai ter o desafio de quebrar todos esses elementos que nos trouxeram ao controle, à permanência, e simplesmente ser. E na hora que a gente é um ser impermanente. A gente é um ser que muda a cada segundo, que muda dependendo do contexto. O ser humano é um grande camaleão, né? Como todo ser vivo na Terra, que se adapta muito rápido às mudanças e vive o clima, vive as estações, vive os movimentos universais, né? O ser humano se esqueceu disso e se distanciou da impermanência. E a impermanência é um lugar muito leve, porque você não precisa exercer controle sobre nada, basta você ser e estar do jeito que você é. E ultra conectado com esse teu ser, né? Então, essa esquisitice da impermanência, que no passado talvez fosse o bicho esquisito, né? O cara alternativo, ele é esse cara que hoje vive muito melhor, porque ele é leve. Ele não precisa possuir muita coisa, ele não precisa pré-programar nada, ele não precisa controlar nada, nem planejar muito, ele simplesmente vive o momento com presença e escuta. Esse ser impermanente é a essência de todos nós, né? Se você pensar bem. As crianças mostram isso para nós, né? As crianças vivem muito bem na impermanência. E a gente, desde cedo, tenta colocar nelas uma regra. A gente tenta estipular a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de almoçar, a hora de... né? Eu vejo meu filho pequeno aqui comigo, vivendo numa casa integrada à natureza. É muito interessante ver como biologicamente ele se conecta com o meio. Então, por exemplo, estipular para esse ser uma hora fixa para ele acordar é tirá-lo da impermanência, é tirá-lo do movimento universal, é desconectá-lo com o universo, é desconectá-lo dele, do ser dele. Ele tem que acordar e dormir conectado com o todo. Então, se é no nascer do sol, é no nascer do sol. E o sol nasce em horários diferentes ao longo do ano. Então, esse lugar a gente se perdeu muito. A gente, com medo de se conectar com a gente mesmo, a gente estipula regras, a gente estipula rotinas, né? É bem militar, assim, é um controle absoluto sobre a vida. E a vida não é controlável. É só você, à noite, olhar para o céu, ver o tamanho do universo e ver se realmente você tem poder de controlar
esse lugar. É assim, não precisa de muito para sacar que a vida não é um lugar para se controlar, é um lugar para fluir, né? E deixar a impermanência tomar conta, né? Então, eu acho que a gente perdeu isso, né? Você vê essa história agora da escola entrando dentro de casa e tendo que criar uma rotina, né? Eu vejo um monte de pai e mãe dizendo, pô, cara, mas eu não nasci para ser professor dos meus filhos, aqui tem que ficar controlando a vida deles, né? Aí você tem duas opções, ou mandar o cara de volta para a escola, assim que a escola abrir e se livrar do problema, tá certo? Deixar o controle ser exercido por outra pessoa lá, ou encarar essa tentativa de controle, né? E mudar o modelo, tem que mudar a base, certo? Então, assim, a opção de questionar, ela tá muito vasta, né? Basta a gente ter coragem, capacidade a gente tem. A gente talvez não tenha coragem de encarar, né? Por quê? Mas acho que o convite vai começar a vir cada vez mais forte, Maurício. Ah, não tenho dúvida. Desculpa. A Cissa está comentando aqui como é difícil a gente se conectar a esses ritmos quando a gente vive em centros urbanos. Isso realmente é um grande desafio. Mal, a gente está com pouco tempo, a conversa tá indo tão bem, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho falando sobre esse projeto lindo que a gente está desenvolvendo juntos, que eu estou tendo o privilégio de ter a tua mentoria e a tua companhia para fazer um evento incrível que está indo para a sua 3ª edição, que é o Una Talks. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência com o TED Talks. Vai ter que ser muito breve, temos 10 minutinhos. E um pouquinho sobre o Una Talks, né? Como que tu tá vendo esse evento que vai acontecer agora dia 20 e 21 de outubro. O site unatalks.com.br, quem quiser saber mais dos palestrantes, pessoas incríveis, todas já estiveram com o Mal, todas eu tive o privilégio de escutar e conhecer através dele, e agora a gente vai ter eles aqui pertinho da gente, aqui no Rio Grande do Sul, olhando para a nossa cidade, que é Pelotas, e trazendo esse conhecimento, essa vivência de transformação para a experiência local. O Una Talks, na minha opinião, Stella, é um bom exemplo de como é que as organizações podem se reposicionar, porque se você pegar a Idealiza que tá promovendo essa história, né, uma empresa que tem projetos urbanos fantásticos, né, muito conscientes e cada vez mais preocupados com esse todo, na hora que você cria um projeto como o Una Talks e traz reflexões, né, são reflexões ali inspiradoras de gente assim, profunda, algumas a gente até mencionou aqui, né? E oferece isso numa escala, como a gente vai fazer à distância, para quem quiser se conectar, para mim é um reflexo muito, muito evidente de que caminho a gente como humanidade, incluindo as pessoas, as organizações, os empreendimentos, as ofertas, a economia, como é que a gente vai se mover para um outro lugar, né? O Una Talks é bem isso, é um convite para você vir refletir sobre a tua vida, a tua relação com tudo que te cerca, a tua relação com você mesmo, a tua relação com as pessoas, a tua relação com o meio, a tua relação com as coisas, a tua relação com o dinheiro, a tua relação com o lugar que você mora, que você trabalha. Então, é uma organização, na minha opinião, a Idealiza, que tá usando a transição para se testar em outro lugar. Entendeu? E é lógico que isso não começou agora. Você vê, a gente está montando aqui a 3ª edição dessa história, né? É muita coragem de ter começado isso lá atrás. E cada vez mais, a cada edição, eu acho que quanto mais a gente aprende que lugar é esse, mais a gente se joga nesse lugar, a consequência é sucesso. Sucesso em todos os aspectos, né? Inclusive econômicos, né? Inclusive econômicos. Então, eu vejo que usar esse lugar para transcender, ajudar as pessoas a transcenderem, é um serviço inevitável que todos nós temos que fazer. E se a gente consegue se organizar, né, como organização, ao redor de uma bandeira, por exemplo, como é o caso da Idealiza, mais força a gente ganha. Né? Mais força a gente ganha.
E de uma maneira muito autêntica mesmo, né, Mal? Muito, Que isso, muito. eu que trabalho com eles desde a fundação, sei o quanto isso é genuíno mesmo. Querido, vamos partindo para o nosso encerramento, para o nosso check-out. Queria que tu deixasse uma referência, acho que de tantos conteúdos, de tantas coisas que tu tem acesso, o que tu diria para nós hoje, assim? O que a gente não pode deixar de ver, ouvir, ler dentro do que te inspira? Eu sou apaixonado por biografias, né? Eu adoro histórias. Então, eu acabei de ler aqui o livro da Michelle Obama. Na verdade, eu comecei lendo o livro dela, que chama Minha História, e depois eu fui pro audiobook, porque o áudio, ela narra a história dela, né? Cara, assim, você ouve... Tá na minha lista. Você ouve, é um negócio... Ela é uma excepcional contadora de histórias. Ela é uma excepcional pessoa que reflete em cima da história dela. E a história dela não é pouco, né? E ela é extremamente transparente, humilde e aberta. Então, é uma aula, não é uma biografia, é uma aula, né, de como é que você pode olhar a tua história e tirar os elementos, né? Porque a gente olha a Michelle Obama como aquela pessoa que foi primeira dama, né, toda aquela situação do Obama, mas a hora que ela analisa a biografia dela, cara, aquilo é só um detalhe. O que parece tudo é só um detalhe numa história maravilhosa, né? Então eu adoro biografias, né? Essa foi a última que eu li, mas se eu olhar os livros que estão aqui, os mais recentes, tem o Eric Clapton aqui, tem o próprio Steve Jobs aqui, tem várias coisas boas aqui. Quem seria teu grande, indo um pouquinho nessa linha, quem seria a pessoa que tu sonha um dia em bater um papo? Cara, quando eu sonho, eu ligo pra ela. Eu tenho uma história, eu vou contar em 1 minuto, né? Uma vez uma pessoa que eu mentorei, uma menina, ela me apresentou uma fala do Charles Eisenstein, que é um filósofo contemporâneo, até hoje muito conhecido. E eu me apaixonei por essa fala, né? E eu virei e falei, nossa, mas quem é esse cara, né? Ninguém conhecia o tal do Charles ainda. E aí eu fui buscar e vi que a gente tem um amigo em comum, o Edgar Gouveia. Tá? E aí eu liguei pro Edgar, falei, Ed, ó, é o seguinte, cara, tem um cara que chama Charles Eisenstein. Esse cara é incrível, queria falar com ele, mas eu nem sei quem é. Eu li um texto dele, ele falou, Maurício, você não tem noção, cara, daqui a 1 mês o cara vai estar no Brasil. Falei, é agora. Dito e feito, 1 mês depois eu gravei uma entrevista que era pra ser de 1 hora, foi de 2h40, né? Uau. Então, eu assim, Stella, eu te falo que, assim, se eu tiver vontade de conversar com alguém, eu vou ligar pra ele. Eu acho que tu deve pensar na Michelle. Eu acho que ela é uma boa... Pode ser. Uma boa conversa futura, quem sabe. Pode ser, quem sabe. Querido, quero te agradecer muito essa conversa. Também gostaria que fosse 2 horas de conversa. A gente não conseguiu falar nem a metade. Temos pedidos da audiência que não foram atendidos, né? Quero agradecer muito todos que estavam aqui com a gente. Dizer que essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Por favor, olha, se gostarem do nosso conteúdo, curtam, compartilhem. Sigam o nosso canal, vai estar disponível nos canais de podcast, de streaming de áudio do Spotify, Apple Podcast. Enfim, continue com a gente. Como diz, o Unatalks. E o Unatalks. Dia 20 e 21. Dia 20 e 21, a gente tá saindo do forno quentinho, foi uma seleção incrível. Eu não conheço tantas pessoas interessantes ou tão sedutoras, mas conheço uma pessoa que conhece muitas, que é o Maurício. E, Mal, quero te agradecer muito por por tudo que tu construiu até aqui, não só pelo que tu tá ajudando a gente fazer juntos com esse projeto, mas por ser essa pessoa que vem levantando histórias, vem cuidando disso, vem dando valor para isso de uma maneira extremamente interessante. E com isso, né, conectando muito mais gente a esse assunto, para esse lugar em que a gente se reconhece. Esse lugar do conforto, de se sentir próximos pelo sentimento, pelo coração, pelo amor, pela compaixão, generosidade e diversos outros sentimentos incríveis que tu ajuda
a despertar em nós todos. Então, minha gratidão, Seguimos. querido. Então, estamos juntos. E a partir de agora, né, conectados com o nosso grande evento que a gente vai construir juntos também. Nos vemos lá, né? Valeu, querido. Muito obrigada. Obrigado, querida. Um ótimo dia. Nos Nos vemos. Até mais.